Queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui reunidos nessa noite, em nome do nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que a Trindade Santa nos incendeie nessa noite com o fogo do Espírito Santo que nos leva à santidade e nos impulsiona à missão. A palavra de Deus que nos convida ao culto nessa noite é o Salmo 34, versículo 1, e o Salmo 25, versículo 4, que nos diz assim: Bendirei o Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios. Senhor, faze-me saber teus caminhos, ensina-me tuas veredas. Que nessa noite você bendiga o nome do Senhor e que o Senhor também te ensine a andar nos seus caminhos, em nome de Jesus, pois Ele é aquele que nos guia rumo à nossa jornada, rumo àquilo que Deus tem para nos ensinar. Eu convido você a ficar em pé e abrir a palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, e nós faremos a leitura da palavra de Deus do versículo 1 até o versículo 10. Ezequiel 37, do versículo 1 até o 10, uma passagem bem conhecida sobre a visão do vale de ossos secos. Todos encontraram? Assim diz a palavra de Deus, ouça com fé. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: Profetize para esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porém tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porém em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Louvemos o nome do Senhor, reconhecendo que Ele é o nosso grande Deus. Quão grande é o meu Deus.
sua voz, firma sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Se formam o Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, no batido do louvor, eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Feche seus olhos neste momento e vamos ao Senhor em uma oração de adoração, agradecendo a Deus pelo privilégio que temos de estarmos aqui nessa noite. Senhor, meu Deus, obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estar na tua casa, de estar na tua presença. Obrigado, Senhor, porque até aqui tu tens sido conosco, até aqui tu tens nos guardado, tu tens nos sustentado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor olha para nós além das nossas falhas e dos nossos erros. E é por isso, Senhor, que diante da tua presença nós podemos estar, Senhor, sendo aceitos como os teus filhos, como os teus amigos. E aqui, Senhor, nós queremos entregar a nossa adoração e a nossa gratidão a Ti, Pai. Muito obrigado por tudo que Tu és, por tudo que Tu tens feito, Senhor, nas nossas vidas. Pela Tua grandeza, pela Tua fidelidade, pela Tua bondade. Que o Senhor receba a nossa adoração, a nossa gratidão, o nosso louvor. E que o Senhor coloque, Senhor, a Tua paz sobre os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Queridos, diante da majestade de Deus, nós somos também convidados a reconhecer os nossos pecados e a reconhecer que o nosso verdadeiro problema é a nossa separação de Deus desde quando os nossos primeiros pais decidiram ouvir não a voz de Deus, mas ouvir a voz daquele que era inimigo de Deus. Por isso eu convido você a abrir a palavra de Deus
no Evangelho segundo Romanos, capítulo 8, versículo 1 até o versículo 11. Romanos, capítulo 8, que nos convida a confessarmos os nossos pecados, que nos convida a confiar naquilo que Jesus fez por nós, que nos convida a ter a certeza de que, se o Espírito de Deus está em nós, a nova vida já começou. Romanos, capítulo 8, versículo 1 até o versículo 11, a palavra de Deus nos diz assim, ouça com fé. Agora, pois já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que agora habita em vocês. Eu convido você a fechar os seus olhos, a colocar a sua vida diante do Senhor. Porque se nós temos o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus transforma as nossas vidas, transforma o nosso coração, ele nos leva cada vez mais a resistirmos ao pecado e a sermos moldados pela vida, morte e ressurreição de Jesus. Coloque a sua vida. Peça que o Espírito mostre os pecados que eu e você ainda precisamos deixar, áreas da nossa vida que precisam ainda de santificação, de conversão. Coloque a sua vida diante do Senhor. Façamos essa oração silenciosa, confessando os nossos pecados, e depois de alguns momentos nós oraremos confessando os nossos pecados ao Senhor através de uma oração audível. Confessemos diante do Senhor os nossos pecados. Senhor Deus e nosso Pai, ó Pai, eu venho à Tua presença, Senhor, te agradecer, ó Pai, pelo dom da vida, te agradecer por tamanha graça, Deus, que não merecemos. Senhor, de maneira muito especial eu quero confessar a Ti os nossos pecados, as nossas falhas. Senhor, eu te peço que a Tua misericórdia possa vir sobre nós, ó Deus, todos os dias. Possamos, ó Deus, reconhecer o quão falhos somos, ó Deus, porque somente por reconhecer isso, mostra que já cremos em Ti,
ao reconhecer que nada somos, que nada podemos fazer sem a tua forte mão, ó Deus, já mostra o quão arrependidos somos, ó Pai. Sabemos, ó Deus, e cremos que não somos merecedores do teu perdão, porque uma vez perdoados, o Senhor esquece os nossos pecados, mas somente pelo sangue de Jesus Cristo. Eu te peço, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, nas nossas falhas, aquelas que lutamos e lutamos, mas nunca conseguimos deixar isso para trás. Que possamos, de fato, Senhor, nunca parar de lutar contra isso. Nos dê força, Deus, para cada dia, Senhor, lutarmos contra isso, porque sabemos que o pecado nos afasta de Ti. O pecado nos faz errar o alvo, e o alvo é Jesus. Queremos, ó Deus, e buscamos seguir Jesus, seguir os seus caminhos, tomá-lo como exemplo, fazer tudo aquilo que ele fazia, ó Deus, e ainda faz. Possamos, ó Deus, ter esse reconhecimento, o reconhecimento de que nada somos e do quão falhos somos, ó Deus. Perdoa-nos, ó Pai. É só o que eu te peço, misericórdia, ó Deus. Misericórdia de nós. Porque somos falhos, imundos e não merecemos, ó Deus. Mas de maneira muito grande, de todo o meu coração, ó Deus, eu te agradeço, Deus. Te agradeço porque o Senhor não nos deixou permanecer no pecado, mas entregou Jesus, o seu único Filho, que também é Deus, para nos perdoar, ó Pai. Que nessa noite, ó Deus, possamos te adorar, ó Deus, por aquilo que o Senhor é para nós. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Que nessa noite, ó Deus, o Senhor venha estar tocando no nosso coração, para que a gente possa te adorar, ó Deus, de maneira muito simples e ao mesmo tempo pura, Deus. Em nome de Jesus. Da sua glória, semelhante ao homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou. Como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Nós exaltou. Na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todos se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome,
nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória, e semelhante ao homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Nós exaltou e lhe deu que é sobre todo nome nos céus e na terra e debaixo da terra, ao nome de todos se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e príncipe da paz. Pode se assentar. Nós não vamos ter batismo hoje, mas o meu tênis foi batizado. Eu convido você a fechar os seus olhos neste momento e nós teremos uma oração de intercessão. Você pode se assentar, fechar os seus olhos. E eu convido você a colocar a sua vida diante do Senhor, porque Jesus ele nos diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Feche seus olhos, coloque a sua vida, coloque os pedidos e os motivos que pessoas compartilharam com você durante essa semana ou no dia de hoje. Vamos colocar a vida da Dona Lola no altar do Senhor, por sua saúde, para que Deus faça a sua vontade, esteja também abençoando a nossa irmã Inês, toda a sua família. Vamos colocar todos os motivos de oração diante do Senhor, pedindo que Deus intervenha com graça
e com misericórdia. Oremos também por esse tempo de pandemia que estamos vivendo, para que o mais rápido possível tudo passe e que Deus abrevie esse tempo difícil que estamos vivendo. Oramos, Senhor, pelo rápido fim da doença, pelos infectados e aqueles que estão expostos. Concede-lhes força, cura e proteção. Oramos pelos seus entes queridos e cuidadores. Concede-lhes paz, conforto e resistência. Oramos pelos líderes das nações. Concede-lhes mentes sãs, coragem e humildade. Oramos, ó Deus, pelos médicos, enfermeiros, técnicos, pesquisadores, administradores e todos os outros trabalhadores da saúde ao redor do mundo. Concede-lhes pelo teu Espírito vivificador força, sabedoria e recursos para fazerem o trabalho diante deles. Por aqueles que precisam trabalhar apesar da ameaça da doença, concede-lhes proteção e contínua provisão. Por aqueles, ó Deus, que ficaram desempregados ou subempregados durante esse tempo de angústia, concede-lhes conforto, sabedoria e provisão financeira. Oramos pelas igrejas e seus pastores, presbíteros e diáconos. Concede-lhes discernimento e criatividade para liderar e ministrar em circunstâncias sem precedentes. Colocamos os pais e as famílias, concedem a eles sabedoria, paciência e alegria. Colocamos a vida das nossas crianças, concede-lhes proteção contra o medo. Por aqueles para quem o lar não é um porto seguro, concede-lhes refúgio. Por aqueles que estão se sentindo sozinhos, concede-lhes um senso da tua proximidade e do teu amor. Por todos os que decidem rumos nesse período de incerteza e medo, concede-lhes a tua paz. E por todas as orações que não podemos expressar, porque nossa linguagem é insuficiente, ou porque nossa ignorância é muito grande, nós te pedimos, Senhor, ouve a nossa oração. Deus gracioso, consolo de todos os angustiados, força de todos os que sofrem, que o clamor dos aflitos chegue a ti, para que encontrem a tua misericórdia presente com eles em todas as suas aflições, e dá-nos, oramos, a força para servi-los por causa daquele que sofreu por nós, teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Queridos, que essa oração nos leve a confiar em Deus e saber que Deus ele continua no controle, cuidando de todas as coisas. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao 13. Nós estamos na nossa série de mensagens, Os Atos de Deus, e hoje nós continuamos, então, terminamos o capítulo 1, e hoje entramos no capítulo 2, Atos capítulo 2, versículo 1 até o versículo 13. Todos encontraram? É bem fácil de encontrar. A palavra de Deus nos diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E apareceu, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos,
vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses aí que estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilia, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossa própria língua? Todos, atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Essa é a palavra do Senhor. Feche seus olhos. Nosso Deus, tu que és três em um em três, Deus da nossa salvação, nós te adoramos como único ser, única essência, único Deus, em três pessoas distintas. Te louvamos porque o Senhor nos traz ao conhecimento do teu reino. Três pessoas e único Deus. Nós te bendizemos e louvamos por tão amor tão grande, tão imerecido, tão indizível, tão maravilhoso. Ó Deus triuno, tu que comandas o universo, nós te pedimos neste momento, fala ao nosso coração por meio da tua palavra e que possamos sair daqui cheios da tua presença, lembrando que somos unidos a ti pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós veremos o Espírito Santo em ação. Mas eu gostaria que você pensasse comigo quem é Deus. E quando nós pensamos e refletimos quem é Deus, nós afirmamos que há apenas um único Deus, vivo e verdadeiro. Mas que nesse Deus nós temos três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É como se você pegasse uma criança e escrevesse para ela 1 mais 1 mais 1 igual a 1. A criança ia falar que você fugiu da escola, porque 1 mais 1 mais 1 dá 3. Mas quando nós pensamos em Deus, quando nós pensamos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, nós não temos três deuses, mas nós temos apenas um Deus. E em Deus há três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É como alguém já afirmou: se você negar a Trindade, você perde a alma, porque a Trindade é o fundamento da nossa fé. Mas se eu e você tentamos entender a Trindade, nós perdemos a cabeça, porque não entra na nossa cabeça limitada que Deus é um, mas ao mesmo tempo é três. O nosso Deus, queridos, é uma Trindade. E nós começamos o nosso culto em nome da Trindade. Nós somos enviados, se você perceber, em nome da Trindade. Nós somos batizados. Se você lembrar, no dia do seu batismo, você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos, nós devemos pensar na Trindade e nós devemos também nos deleitar na Trindade. Porque o nosso Deus é uma comunhão, é uma comunidade que antes da criação do mundo, antes de alguma coisa existir, Deus nele mesmo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, viviam numa comunhão plena e maravilhosa. E Deus na criação compartilha conosco essa comunhão. Deus, comunidade, nos convida também a participarmos dessa santa e maravilhosa comunhão. E quando nós pensamos em Deus, e hoje nós vamos ver o Espírito Santo de Deus em ação,
O tema do nosso sermão nessa noite é Pentecostes. E nós veremos 3 verdades. Nós veremos entre o versículo 1 e 4 o Espírito Criador, a segunda verdade, o Espírito Comunicador, e a terceira verdade, o Espírito Confrontador. Nós veremos que a ideia central dessa noite é que Deus, o Espírito Santo, é aquele, irmãos, que cria a vida. Deus, o Espírito Santo, é aquele que nos comunica o Evangelho. E Deus, o Espírito Santo, é aquele que nos confronta e confronta cada um de nós com a verdade de Deus. A primeira verdade, observe no texto, nós podemos ver a primeira verdade nos versículos 1 e 4, que nos fala sobre a natureza do Espírito Santo. Nós vemos que o Espírito Santo é Criador. Caminhamos no texto, versículo 1, nos traz 2 coisas muito importantes. A primeira coisa que nos fala é que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. No versículo 1, nós vemos essas 2 coisas. No dia de Pentecostes, a igreja estava toda reunida no mesmo lugar. E o nosso Deus, o Senhor da história, em seu plano gracioso e soberano, derrama o seu Espírito no dia de Pentecostes. Ou seja, 50 dias após a Páscoa, Deus ele cumpre a sua promessa e derrama o seu Espírito. Assim como nós, há um tempo atrás, tivemos o domingo de Pentecostes, assim também hoje nós podemos celebrar esse Deus que é derramado sobre nós através do seu Espírito Santo. Assim, queridos, como na Páscoa, o povo celebrava a libertação do Egito, quando Moisés, usado por Deus, tira o povo hebreu do Egito, e agora no deserto eles celebram a libertação, nós também celebramos a libertação do pecado e celebramos a nova vida que Deus nos dá. O Pentecostes ganhou esse nome, mas o Pentecostes, queridos, era uma festa judaica, que era chamada também de festa das semanas, da colheita ou das primícias. E justamente nessa festa da colheita, nessa festa das primícias, Deus derrama o seu Espírito Santo sobre todos os homens e todas as mulheres que confiam em Jesus Cristo. E assim como os judeus celebravam anualmente Pentecostes, a festa das colheitas, lembrando a entrega da lei de Deus no Sinai, nessa festa, o povo de Deus deveria entregar os primeiros frutos das suas colheitas. E essa celebração, junto com a Páscoa e com a festa das cabanas, eram celebradas pelo povo judeu para lembrar ao povo aquilo que Deus tinha feito através da sua ação salvadora na vida do povo que antes era escravizado, mas que agora era livre do Egito e podia então celebrar a liberdade que Deus dá. Aqui, queridos, nós vemos os primeiros frutos do ministério de Jesus sendo colhidos. Assim como os judeus ofereciam ao Senhor os primeiros frutos das suas colheitas, aqui, quando o Espírito Santo é derramado, os primeiros cristãos são a colheita do fruto e do trabalho que Jesus, durante 3 anos, caminhou com aquele povo. Os primeiros dos milhões de cristãos começam aqui, com o Espírito Santo sendo derramado e Jesus vendo que, de fato, o fruto do seu trabalho estava sendo completo. E como diz o profeta, Jesus se alegrava com isso, quando o Espírito foi derramado. Mas observe no texto, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. E nós sabemos, irmãos, como eles chegaram aqui. Os irmãos lembram dos domingos passados? Em obediência e oração. A igreja estava aguardando a promessa de Cristo, que outro viria para auxiliar seus discípulos. Todos os 120 estavam ali reunidos no mesmo lugar, e eles conheciam bem a palavra de Deus. Com certeza a igreja junto celebrava a espera da promessa do Espírito Santo de Deus se cumprindo. Os irmãos estão acordados? Viu que o negócio não foi efeito do pastor, não, para acordar os irmãos. A igreja estava junto e com certeza a igreja estava lá cantando salmos.
e dizendo, ó, como é bom e agradável viverem unidos, os irmãos, porque ali Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Com certeza, queridos, a igreja estava ali lembrando a palavra de Deus, que dizia que é melhor serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o outro. Mas se um estiver só, caindo, não haverá quem levante. A igreja estava reunida no mesmo lugar, pois a igreja de Cristo, ela é criada pelo Espírito Santo de Deus, que nos ajunta também neste lugar para ouvirmos a palavra de Deus, para recebermos aquilo que Deus tem a falar ao seu povo. E esse, queridos, é o testemunho que nós veremos por todo o livro de Atos. A igreja está reunida, a igreja está caminhando junto no poder do Espírito Santo, e nós vemos isso por toda a Escritura. E aqui, queridos, o nosso individualismo e o nosso egoísmo são confrontados. Não existe igreja sem o outro. Fiquem juntos, é a ordem de Jesus. A igreja estava reunida, e esse tempo que nós estamos vivendo, e você está nos acompanhando à distância, igreja não é se reunir à distância. Pela palavra de Deus, igreja é estarmos juntos, no mesmo lugar, esperando a promessa de Deus se cumprindo. Esse período que nós estamos vivendo, que nós não podemos celebrar a ceia, que nós não podemos fazer tantas coisas, deve ser um período de lamento pela igreja. Nós devemos realmente lamentar, porque não podemos estar com liberdade juntos, reunidos esperando a promessa de Deus. Esse é um tempo, queridos, de lamento, porque não podemos celebrar a ceia com liberdade, porque não podemos fazer tantas coisas, mas a igreja estava aqui reunida juntos, porque eles sabiam que a promessa do Espírito seria cumprida. Queridos irmãos e irmãs, não fique longe da igreja. Eu converso com pessoas que dizem, eu estou me sentindo tão mal espiritualmente, tão fraco espiritualmente, e você vai ver a pessoa não está na igreja. E às vezes a pessoa pensa que não precisa da igreja, mas a igreja é o lugar onde juntos somos fortalecidos, aonde nessa aparente reunião que parece não ser tão significativa, mas aqui Deus manifesta o seu poder. É aqui, queridos, que nós saímos renovados para mais uma semana. Por isso que nós devemos estar todo domingo juntos, assim como a igreja passava aquela semana todos juntos, esperando a promessa de Deus. E o que acontece? Olha no verso 2. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Queridos, não foi qualquer vento. Nos últimos dias, com certeza você se assustou com os fortes ventos que atingiram a nossa região. Em alguns lugares, os estragos foram gigantes. E nós, quando pensamos no vento, sabemos que o vento é ao mesmo tempo uma necessidade, mas ao mesmo tempo o vento é perigoso. E a igreja presencia isso de repente, de forma surpreendente, de forma inesperada. Veio do céu o Espírito Criador soberano com o som de um vento impetuoso, um vento violento, não uma brisa, não um vento comum, mas algo sobrenatural do céu. E o texto diz que toda a casa estava cheia daquele vento. Não era um vento comum, era um vento único, que aconteceu na história da igreja, quando o Espírito foi derramado sobre o povo de Deus. E Lucas vai dizer que a casa toda estava cheia desse vento. Com certeza os discípulos tiveram que se segurar nas cadeiras e nas mesas quando esse vento forte caiu sobre eles. E você observe, queridos, o texto diz que a igreja estava sentada. Talvez a igreja estava partilhando uma refeição, talvez a igreja estava celebrando a ceia do Senhor, era logo de manhã cedo, e esse vento encheu a casa onde eles estavam, e isso aqui chama a nossa atenção. Quando você pensa nos judeus, você sabe que os judeus não oram sentados. Os judeus, eles oram de pé, costume dos judeus orarem em pé.
E quando o texto diz que a igreja estava sentada, talvez comendo, o texto quer nos dizer, irmãos e irmãs, que é na vida comum e ordinária da igreja que Deus manifesta o seu poder. Não despreze o culto, não despreze a ceia, não despreze o seu batismo, porque é na vida comum da igreja que o vento de Deus vem sobre nós. A igreja estava sentada, e isso quer dizer que Deus age de forma soberana na sua igreja. Nós não podemos causar um avivamento, mas existem catalisadores do avivamento. Sabe quais são? A ceia, o batismo, a pregação, o culto. É quando nós estamos na igreja que o vento que é associado à presença de Deus sopra sobre nós. E, queridos, não é isso que nós vemos em Gênesis? Quando Deus forma um boneco do barro, e o texto diz que ele sopra das suas narinas, e aquele boneco de barro se torna alma vivente. A palavra de Deus diz que Deus sopra e o mar se abre. Ele sopra novamente como em Jó, e grandes extensões de água são congeladas. Ele sopra, e como nós vimos no texto que nós abrimos o culto nessa noite, aqueles que estavam mortos, ossos secos, são tornados um poderoso exército, se referindo à casa de Israel, que seria restaurada. Queridos, o vento de Deus é a manifestação da sua presença que cria vida. Por isso que nós devemos estar juntos, porque o vento de Deus é a manifestação do seu poder soberano. Mas observe o verso 3, não apenas vento. O texto diz que apareceram entre eles línguas como de fogo e pousou sobre cada um. Você que é criança, não sei você, mas eu lembrava que meu pai falava isso. Não brinque com fogo. Falava até uma coisa pior, né? Criança que brinca com fogo faz xixi na cama. Quando nós pensamos no fogo, da mesma forma, o fogo, queridos, é necessário, mas ao mesmo tempo é perigoso. Nos últimos dias nós também vimos o trabalho que foi para apagar um incêndio numa floresta. Mas o fogo, ao mesmo tempo que é perigoso e necessário, o fogo é a manifestação da presença de Deus que nos purifica e que destrói tudo aquilo que precisa ser destruído. Quando nós, queridos, pensamos na manifestação de Deus, não tem como não lembrar daquele episódio único, quando Moisés está cuidando do rebanho do seu sogro, e de repente Moisés ele olha uma sarça ardente queimando. Mas o que chama a atenção de Moisés não é que queimava a sarça, porque no deserto isso acontecia muito. Mas o que chamou a atenção de Moisés é que a sarça queimava, mas não se consumia. E quando Moisés começa a se aproximar daquilo que chamou a sua atenção, ele ouve uma voz que diz: Moisés, tire as sandálias, porque o lugar que você está pisando é terra santa. O fogo, queridos, é a manifestação do poder de Deus. O fogo é aquele que nos aquece e o fogo é aquele que também vem sobre nós para nos moldar à medida de Cristo. O fogo nos assusta. Ao mesmo tempo, quando Isaías ele vê a visão de Deus, ele cai como morto. Porque diante da presença de Deus não tem como ficarmos em pé, porque a palavra de Deus diz que Deus é fogo consumidor. O fogo é a manifestação do poder de Deus que nos purifica e que nos leva e nos impulsiona também à missão. E observe, queridos, que não somente sobre os apóstolos, mas sobre toda a igreja, o Espírito foi derramado. Sobre cada um daqueles que estavam reunidos, o Espírito foi derramado pessoalmente para levar a igreja a viver a sua missão coletivamente. O que esse vento e fogo causaram? Observe no versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Queridos, a igreja é cheia do Espírito. O mesmo Espírito que pairava sobre a face das águas, colocando ordem no caos da terra sem forma e vazia. Na criação, nós vemos o Espírito manifestando o seu poder. Porque quando Deus criou no princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas os céus e a terra eram uma
massa sem forma, vazia. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus é aquele que coloca ordem no caos. A igreja cheia do Espírito Santo é aquela igreja que fala em outras línguas. E nós veremos que essas outras línguas são línguas que outros povos falavam. Falar em línguas aqui não é falar a língua dos anjos, não é enrolar a língua. Mas falar em línguas aqui é falar na língua que os povos que existiam sobre as outras nações entendessem o Evangelho. E assim como o Espírito coloca ordem sobre o mundo recém-criado, o Espírito também coloca ordem na sua igreja. Uma igreja cheia do Espírito Santo não é uma igreja que o culto não tem ordem. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja onde o Espírito nos impulsiona a missão. E do mesmo jeito que o Espírito no ventre de Maria formou o Senhor Jesus Cristo por obra do Espírito Santo e da Virgem Maria, como nós confessamos no nosso credo, o mesmo Espírito, irmãos, que levantou Jesus dos mortos, agora está dentro da igreja. O Espírito está criando agora a comunidade de Jesus, que começa a falar em outras línguas, segundo o Espírito concede. Queridos, o que é uma igreja cheia do Espírito Santo? E nós vamos ver duas coisas nesse versículo. Uma igreja cheia do Espírito Santo é aquela que fala em outras línguas, é aquela que consegue comunicar o Evangelho de forma clara, e é aquela que descansa na soberania do Espírito Santo, pois é Ele quem concede os dons à igreja. O Espírito é Espírito Criador. Mas observe, queridos, entre o versículo 5 e 11, o Espírito Criador é também comunicador. O Senhor da história escolheu essa festa de forma intencional. O versículo 5, Lucas nos traz uma informação importante. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Jerusalém estava em festa. Era a festa das colheitas, era a festa das primícias, era a festa das semanas, e nessa festa, Deus aproveita esse ajuntamento de muitos judeus e não judeus para derramar o seu Espírito comunicador. E essa é a segunda verdade que nós vemos. O Espírito Santo é um Espírito comunicador. Queridos, Deus queria que todo mundo, e não só os judeus, desfrutassem da sua comunhão. Na verdade, nós vemos isso desde o chamado de Abraão. Os irmãos lembram do chamado de Abraão? Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. A vontade de Deus não era só que os judeus, e às vezes a gente tem a impressão que Deus tem um povo queridinho, que os judeus são os filhos prediletos de Deus. Não! Os judeus não entenderam a sua missão. A missão dos judeus era mostrar como Deus era, manifestar esse Deus sobre toda a terra. É por isso que desde o começo nós vemos Deus odiando a escravidão, Deus odiando o machismo contra as mulheres, Deus odiando o sacrifício de crianças, porque os judeus deveriam demonstrar quem Deus era. Mas os judeus entenderam que eles eram os queridinhos de Deus. E aqui nesse texto, nós vemos, queridos irmãos e irmãs, um claro contraste entre Babel e Jerusalém. Será que eu posso colocar de novo? Deixa eu tentar falar mais baixinho. Os irmãos não saíram daqui com dor de cabeça, né? Queridos, há um claro contraste entre Babel e Jerusalém, entre o orgulho humano e a graça divina, entre a religião dos homens e a religião de Cristo. Porque enquanto em Babel há confusão e ninguém entende ninguém, em Jerusalém há ordem e todos conseguem entender o que está sendo falado. Observe o verso 6, uma voz é ouvida, é o som, queridos, do Espírito Santo por meio da igreja. A igreja cheia do Espírito Santo começa a falar. Quando aquela voz é ouvida, não há dispersão, mas ajuntamento. Diferente de Babel, que virou uma confusão, cada povo não se entendia. Aqui, queridos irmãos e irmãs,
todos afluíram e foram tomados de perplexidade. Eles ficaram perplexos, mas não porque não entendiam o que estava sendo falado. Mas todos aqueles povos estavam perplexos porque eles ouviam o evangelho na sua própria língua. O que chamou a atenção daqueles povos não era que o povo estava agitado, numa frenesi, mas porque eles ouviam as grandezas de Deus na sua própria língua. E, queridos, uma das marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo é exatamente isso. As pessoas ficam perplexas, não com o mistério, mas com a revelação da boa nova. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que comunica o Evangelho de maneira simples e clara. Porque observe o versículo 7, eles estavam atônitos, admirados, e eles diziam, vejam, não são todos esses galileus que estão aí falando? Então, como ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? E aqui, queridos, nós vemos o rompimento das barreiras sociais e culturais. De um lado, a igreja também terá que lidar com a dificuldade de entender que Jesus veio não para salvar somente os judeus, mas também para salvar os gentios. O Espírito comunicador é dado para que todos os povos, todas as nações debaixo do céu ouçam aquilo que Jesus fez, aquilo que Deus fez em Cristo. Mas, querido, o Espírito também confronta o preconceito, porque aqueles povos diziam, não são esses aí galileus? Como que eles podem estar fazendo isso? Eles estão como Natanael, quando ele diz, pode vir coisa boa de Nazaré. Ou como os fariseus, quando falaram com Nicodemos, por acaso você também é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. Queridos, quando o Espírito comunica o Evangelho, os nossos preconceitos são confrontados. As barreiras sociais são confrontadas. Todo racismo, toda divisão e tudo aquilo que não vem do Senhor é confrontado por esse Espírito que fala a nossa língua. Porque observe no texto, qual que é a língua que a igreja fala? A igreja fala a língua do povo. Olha no texto, eles estavam perplexos porque eles estavam ouvindo aqueles galileus falando na própria língua materna de cada um. E aqui, queridos, nós nos lembramos do próprio Deus, que no início era o Verbo, no início era a palavra, mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus, ele não se comunica conosco em teoria ou de forma abstrata, mas Deus, irmãos, de maneira concreta, vem até nós na pessoa de Jesus Cristo. E aqui, queridos, quando nós pensamos sobre falar a língua materna de cada povo, você sabe em quantas línguas a Bíblia já foi traduzida? E quantos povos ainda não têm acesso à Bíblia na sua própria língua? As Escrituras Sagradas, irmãos, estão disponíveis para mais de 2.900 línguas, falada por 6 bilhões de pessoas. E anualmente 50 novas traduções são feitas, mas ainda existem milhões de pessoas que não têm a palavra de Deus na sua própria língua. E pense também nas pessoas que fazem uso do braille ou da língua de sinais. O que o Espírito comunicador faz? O que o Espírito de Deus impulsionou várias sociedades bíblicas do mundo a fazer? A traduzir a palavra de Deus na língua das pessoas de maneira que elas entendessem. E, queridos, isso hoje se torna ainda mais complexo, porque não existem somente línguas diferentes do outro lado do mundo, mas lá onde você trabalha, pode observar, cada um fala uma língua. No seu colega de trabalho, ele tem uma visão de mundo totalmente diferente. Quantas tribos, quantas ideologias, quantas pessoas aí diferentes de nós. E uma igreja cheia desse espírito comunicador é aquela que irá comunicar as boas novas de uma maneira que a pessoa entenda, de maneira simples, de maneira relevante, porque, como disse C.S. Lewis, diante de uma lavandeira, Deus não se faz de teólogo, nem de doutor, mas Deus fala na língua do povo.
de maneira que ela entenda. Por isso, queridos, nós devemos nos preocupar com as pessoas que fazem uso também de outras línguas que nós nem fazemos ideia. Pense comigo. Quantas pessoas ainda precisam ouvir na sua língua materna as boas novas de Jesus Cristo? Porque é isso que Lucas fala para a gente, do 9 ao 11. Lucas, queridos, ele retrata aqui várias nacionalidades. Ele fala de países do Império Romano, ele fala de países que ficavam na proximidade da Pérsia, do Irã, da Mesopotâmia, do Iraque, da Judeia, da Capadócia, de tantos lugares. Ele fala dos romanos, ele fala de Creta, da Arábia. Todos esses países eram as nações conhecidas. E Lucas estava dizendo que o Espírito foi derramado para falar na língua desses povos. Por isso aqui, queridos, o que é uma igreja cheia do Espírito Santo? Uma igreja cheia do Espírito Santo não é uma igreja que todo mundo fala em línguas estranhas. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que comunica o Evangelho de maneira que as pessoas entendam. Porque não é isso que está no texto, não estou inventando a roda. O povo ouvia os galileus falando cada um na sua própria língua, árabes, africanos, pessoas de terras longe, começaram a ouvir aquilo que Deus estava fazendo de maneira que eles entendiam. É por isso que nós vemos que quando Paulo chega em Roma, o evangelho já estava lá. Porque provavelmente nesse episódio, pessoas romanas que moravam em Roma, que ouviram o evangelho, levaram o evangelho, e assim, queridos, Deus está cumprindo a sua promessa de que o Espírito seria derramado sobre todas as nações e todos poderiam ouvir as boas novas de Cristo Jesus. Mas observe, queridos, a terceira e última verdade. Olhe no texto. Deus, ele é criador. Deus, ele é comunicador. E o Espírito, esse Deus também é confrontador. Porque observe no texto, no final do 11 ao 13, nós vemos qual é o papel do Espírito Santo. Deus revela-se aos homens, e esses homens são levados a Jesus Cristo, porque eles começam a ouvir sobre as grandezas de Deus nas suas próprias línguas. A igreja, em alta voz, começava a falar sobre aquilo que Deus estava fazendo. Toda a igreja se junta, cheia do Espírito Santo, mas observe, queridos, o foco não está na experiência individual, nem na experiência em si, mas o foco está naquilo que ela produz. E o que ela produz? Quando uma igreja está cheia do Espírito Santo, essa igreja começa a cantar, a pregar e a orar sobre as grandezas de Deus. Uma igreja, queridos, onde o Espírito confrontador está, começa, queridos, a ser confrontada com a verdade de Deus. A igreja em Atos é uma igreja imparável por causa da sua visão de Deus. Eles estão falando das grandezas de Deus. Eles estão dizendo de como Deus é o Criador e o Redentor de todo mundo. A igreja está junto dizendo que há somente um Deus vivo e verdadeiro, que é infinito em seu poder e perfeições. Ele é puríssimo, ele é invisível, ele é imutável, ele é imenso, ele é onipotente, onisciente, santíssimo. A igreja está reunida, cantando e orando a grandeza de Deus. E uma igreja assim, queridos, é uma igreja que confronta o meu coração, o seu coração e as glórias deste mundo. A igreja está aqui, queridos, falando das grandezas de Deus. A igreja em Atos era uma igreja imparável, porque a visão que eles tinham de Deus não é um Deus limitado pela vontade humana. Não é um Deus, como nós ouvimos em algumas igrejas, que Jesus está batendo na porta do seu coração, pedindo para entrar. Isso não é evangelho. Deus não bate na porta de ninguém. É Deus que abre a porta. Essa fechadura só tem chave pelo lado de fora. O único que pode abrir é Deus. O único que reina sobre este mundo é Deus. É essa visão que a igreja tem de Deus. Continue no livro de Atos e você vai ver. É Deus que abre o coração das pessoas para que elas venham a crer em Jesus. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Se eu e você cremos em Deus, nós cremos porque esse Deus grandioso já estava agindo no meu e no seu coração.
Essa visão, queridos, de um Deus soberano, poderoso, que nós precisamos resgatar em nossas vidas e em nosso culto. É esse Deus, irmãos e irmãs, imparável, porque é esse Deus que em Atos nós vemos. E o vento e o fogo que nós vemos aqui entrando neste lugar nos ajudam a falar sobre as grandezas de Deus. A proclamar que Deus é o Senhor e o doador da vida, que Ele está presente por toda a natureza, que Ele é a fonte de toda a beleza, de toda a bondade, de tudo aquilo, queridos irmãos e irmãs, que é belo em nosso mundo. Nós juntos proclamamos que Deus falou aos homens por meio dos seus profetas e que o Espírito Santo trouxe até nós a palavra de Deus. E hoje, pelo Evangelho, Deus nos confronta. Porque o Evangelho mostra a grandeza de Deus e a pequenez dos homens. É esse Evangelho que a igreja pregava. Era esse Evangelho que confrontava reis e impérios ao ponto de uma perseguição sem fim ser colocada sobre a igreja. Porque a igreja dizia, não é César o Senhor, mas Jesus Cristo é o Senhor. Queridos, a missão do Espírito é nos capacitar a levar as boas novas do Senhor, a contar que Jesus já venceu sobre os poderes do mal, e não importa quem está na cadeira de presidente, de papa, de rei, não importa, Jesus já venceu. Era isso que a igreja dizia. Quando nós vamos continuar domingo que vem na pregação de Pedro, é isso que Pedro vai dizer, gente, o que está acontecendo aqui é a vontade de Deus. Aquele que vocês pregaram, Deus o fez Senhor em Cristo. E aqui, queridos, nós vemos duas reações. Observe o último versículo, nós já estamos partindo para o final. Alguns diziam, alguns mais com calma, diziam, o que será que isso quer dizer? Outros, porém, diziam, estão bêbados. E aqui, queridos, nós vemos duas reações quando Deus nos confronta. Uma é você, eu vou pensar mais sobre isso. Eu vou refletir sobre isso. E muitos desses depois serão aqueles 3.000 que serão batizados. Mas entre aquele povo, há pessoas dizendo, esses aí são os bêbados. E como nós veremos no domingo que vem, Pedro vai dizer, como Pedro, se agora são 9 horas da manhã, ninguém bebe assim tão cedo. E eles vão zombar da igreja, eles vão perseguir a igreja, e nós vamos ver que conforme nós vamos avançando em Atos, a perseguição, queridos, as ameaças, a prisão, os açoites, até o assassinato, chega sobre a igreja, sobre aqueles que diziam eles estão bêbados. E essa é a estratégia que o diabo tem usado desde que a igreja, através da perseguição, ela quer parar a igreja, mas o diabo não entende. Assim como não entendeu em As Crônicas de Nárnia, quando Aslan entrega a sua vida por Edmundo. O diabo não entendia que quanto mais a igreja era perseguida, e quanto mais a igreja era zombada, mais o evangelho se alastrava por todo o mundo. Quanto mais a igreja era criticada, quanto mais os apóstolos eram mortos, o sangue caía sobre a terra, era a semente de novos crentes que surgiriam. Queridos, o Espírito de Deus vem nos confronta. E não há neutralidade. Não há neutralidade, você que está aqui, você que está me ouvindo. Ou você crê em Jesus e tem a vida eterna, ou você despreza Jesus e você não tem a vida eterna, mas a morte eterna. Aqueles homens estão aqui diante da manifestação desse espírito confrontador. E da mesma maneira, esse espírito quer confrontar o meu e o seu coração com a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Queridos, 3 aplicações para a nossa vida. A primeira, coloque ordem no caos. Todo mundo que está aqui é chamado para colocar ordem no caos. Nós vivemos num mundo caótico em todos os lugares. E o Espírito de Deus em nós é a antecipação do reino de Deus. Pense por um instante na criação. Foi o Espírito do Senhor que deu ordem ao mundo. E na criação, Deus nos deu uma missão: cultivar o jardim de Deus. E aqui ficam algumas perguntas para mim e para você. Você consome a igreja ou você cultiva a igreja? Você consome o seu casamento ou você cultiva o seu casamento? Você consome as pessoas
ou você cultiva as pessoas? Você consome ou você cultiva? Porque o Espírito Criador é aquele que nos faz, mais do que consumir, cultivar as coisas boas que Deus tem dado nas nossas vidas. E aqui, queridos, o capitalismo não está só na economia, mas também nos nossos relacionamentos. Nós vivemos relacionamentos utilitaristas. Eu sou seu amigo, se você me dá alguma coisa em troca, caso contrário, acabou. E o Espírito é aquele que nos chama a colocar ordem no caos. Como? Não é difícil. Pela vocação. Deus te deu um dom. Faça esse dom, e queridos irmãos, com amor e dedicação. Como Lutero nos ensina, como um sapateiro preocupado, como que eu posso fazer a vontade de Deus? E o sapateiro achando que o Lutero ia mandar ele para o seminário, estudar teologia, e o Lutero fala, faça um bom sapato e venda por um preço justo. Assim você vai estar servindo a Deus. Quando você está lá no seu trabalho e ninguém está te vendo, faça aquilo sabendo que você faz para Deus, na vocação que Deus te deu, no casamento que Deus nos dá, ou no solteirismo que Deus nos dá. Cultive tudo isso para a glória de Deus, no seu trabalho, nos papéis que você tem a desempenhar. E conte, querido, com o vento e o fogo do Espírito Santo que cria isso em nós. Uma segunda aplicação, queridos, compartilhe as boas novas no século XXI. O Espírito em nós nos faz embaixadores do reino de Deus. Perceba que o Espírito se comunica conosco e agora, através de nós, ele quer se comunicar com aqueles que fazem parte da nossa vida. E como diz a nossa confissão de fé, visto não haver outro caminho de salvação, a não ser o revelado no Evangelho, e visto que conforme o usual método de graça divinamente estabelecido, a fé vem pelo ouvido que atende à palavra de Deus. Cristo comissionou a sua igreja para ir por todo o mundo e ensinar todas as nações. Todos os crentes, portanto, têm por obrigação sustentar as ordenanças religiosas aonde já estiverem estabelecidas e contribuir por meio de suas orações, ofertas e esforços para a dilatação do reino de Cristo por todo o mundo. Queridos, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que comunica o Evangelho é verbal. Você precisa dizer para a pessoa quem é Jesus. Você não deve só demonstrar Jesus no seu testemunho, isso é muito importante, mas você precisa confrontar a pessoa com a verdade de Deus. E uma terceira aplicação, confronte as suas falsas esperanças. O Espírito em nós nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Evangelho confronta cada um de nós e ele exige de mim e de você também uma resposta. O que isso quer dizer? Ou, no final da vez, estão todos bêbados. Cristo nos promete o seu Espírito para nos fazer testemunhas deste mundo. E, queridos, aparentemente, a igreja parecia impotente e fraca, mas Deus estava presente. A morte, a exaltação de Jesus revelam que a vitória de Deus é nossa por meio do seu Espírito. Por isso, confronte-se com a história de Deus: criação, queda, redenção e restauração. Eu termino com uma história de um casal americano que foi para a Coreia do Sul adotar uma menina. Rishin, o nome da menina. Ela era uma garota adorável e ativa de 8 anos, mas falava apenas algumas palavras de inglês. O casal se comunicava com ela por meio de gestos com as mãos e desenhos simples. Quando chegaram nos Estados Unidos, tiveram problemas ao passar pela alfândega. Com isso, se distraíram e perderam a menina de vista. Eles começaram a se apavorar, pois sabiam que ela não falava inglês o suficiente para pedir ajuda. Eles procuraram por toda parte e, por fim, um executivo coreano que percebeu o que estava acontecendo se ofereceu para fazer um aviso em coreano no sistema de alto-falantes do aeroporto. Rishin ouviu as instruções e foi reunida com seus pais. Assustada, a menina havia se escondido e só saiu
quando ouviu em sua língua materna a boa notícia que seus pais estavam procurando por ela. Queridos, é isso que Deus faz através de Cristo e do Espírito Santo. Ele cria nova vida, ele comunica a verdade de Deus, ele nos confronta com o Evangelho de Cristo. Pentecostes, uma igreja verdadeiramente pentecostal, não é uma igreja confusa, mas é uma igreja onde o Evangelho é visível, onde a morte e a ressurreição de Jesus é visível. Ouçamos a voz do Senhor e nos alegremos em tão grande salvação. Feche seus olhos. Coloque a sua vida diante do Senhor e peça que Ele fale com você através do seu Espírito. Pai, nós estamos aqui, Senhor. Sem o Teu Espírito não há vida, não há som, não há mudança de coração. E nós estamos aqui sedentos de Ti. Precisamos do Teu vento soberano e do Teu fogo que nos aquece. Por isso a nossa oração é que o Senhor venha sobre nós, enchendo este lugar com o Teu Espírito Criador, comunicador e confrontador. O nosso desejo, Pai, é sentir o Teu poder. Por isso ilumina as nossas mentes, aqueça o nosso coração. Nós queremos pensar e sentir, nós queremos crer e provar. Então, nessa noite, vem nos incendiar com o Teu fogo santo, que nos purifica e que nos impulsiona a missão de pregar o Teu Evangelho com coragem e alegria. Pois o nosso coração nessa noite é o Teu altar e nós queremos ouvir o som do céu, contemplar a Tua glória. E a Tua glória está na cruz de Jesus Cristo, aonde nós temos vida e aonde nós vemos a vitória do Senhor sobre todo o mal. Enche-nos com o Teu Espírito, para que aonde haja morte, pelo Teu Espírito haja vida. Onde há confusão, que o Teu Evangelho leve ordem, leve alegria. E onde há, ó Deus, falta da Tua verdade, que o Senhor nos confronte com o Teu Espírito que nos convida a crer em Jesus e a entregar o nosso coração inteiramente a Ele. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu convido você a ficar em pé enquanto nós cantamos essa canção. Você pode ter a sua oferta diante do Senhor. Pegue com alegria no seu coração, sabendo que Deus é vivo e a bênção Nós estamos aqui tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, enche esse lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, enche esse lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, enche esse lugar.
desejo é sentir teu poder, então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Feche seus olhos. Nós cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Nós cremos em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, consubstancial com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, que por nós e para nossa salvação desceu dos céus e encarnou por obra do Espírito Santo da Virgem Maria e se fez homem. Foi também crucificado sob o poder de Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e subiu aos céus, está sentado à direita do Pai, e virá outra vez com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Cremos no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, procedente do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho é juntamente adorado e glorificado, o qual falou pelos profetas. E cremos na Igreja una, santa, católica e apostólica. Reconhecemos um só batismo para a remissão dos pecados e esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Senhor, nós te louvamos por essa noite e pedimos que o Teu Espírito Santo neste momento toque os nossos corações. Se há entre nós aqui, Deus, alguém com seu coração angustiado, que o
Teu Espírito Santo toque neste momento, trazendo vida, trazendo alegria, trazendo poder, trazendo a Tua esperança, incendiando com o Teu verdadeiro fogo que não nos empolga apenas, mas que nos impulsiona a crer em Jesus e a contemplar a Tua glória na cruz. Fica com o Teu povo, Deus. Fica com todos aqueles que nos acompanham também pela internet. E que tenhamos uma semana cheia do Teu Espírito Santo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido você a se assentar, a fechar os seus olhos, enquanto nós ouvimos esse refrão, que você reflita em cada ato dessa noite. Feche seus olhos, reflita sobre cada oração, cada canção, sobre a pregação, e que Deus nos encha cada vez mais com o seu Espírito. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória